tecnologia modifica todo dia, então nós fizemos uma coisa bem enxuta, tivemos uma assistência técnica boa, um monitoramento bom do projeto, que eu gostaria de, no futuro, estar apresentando para vocês, e a gente pode estar marcando isso, mas o que acontece é o seguinte: no auge da coisa, quando virou notícia, nós fomos entrevistados 2 ou 3 vezes aqui após a morte do Jair, que é o gerente de um supermercado aqui. A imprensa fez toda a cobertura a respeito, e quando apareceu na imprensa que nós estávamos, o Jair fazia parte da comissão que desenvolveu esse projeto, então quando isso foi dito na imprensa, alguém lá, né, fez assim: epa, peraí, eu tenho uma oportunidade de aparecer na imprensa, eu tenho uma oportunidade de falar o que eles estão fazendo lá, que é a ideia nossa. Eu estava no sítio, a menina telefonou da TV Gazeta, foi me perguntando se quando é que seria instalada as 5 câmeras, as 2 câmeras aqui naquele momento. Você está errado, não tem nada a ver de 2 câmeras no momento. Não, está no jornal, saiu, foi o coronel que falou que você instalou. Olha, eu desconheço essa história. Não, a comunidade não foi dito nada para a gente a respeito disso. O que tem de projeto de monitoramento dentro da Vila Rubim está aqui. São 35 câmeras pela Vila Rubim. Não 2 câmeras como eles colocaram, que eram 5 para a cidade de Vitória, no valor de R$160 mil. E nós tínhamos aqui 35 no valor de 140. De 5 para 35 tem uma boa diferença, e o valor de 160 para 140 é uma coisa também a ser bem discutida, né? Eu falei para a repórter na época, eu falei: eu não acredito que eles coloquem essas câmeras. Ah, mas foi assinado convênio com a CST, o Banco do Doce do Correio. Foi assinado convênio, fala outro, aquela coisa toda, e as pessoas me perguntavam, até os próprios comerciantes: e agora? Eu falei: a meu ver, eles querem ser pai de uma tendência. Até porque já existia uma mãe, né? A Chuchu, lá 100%, já havia discutido isso há algum tempo atrás, né? Também existia pai, existia uma mãe. Exatamente. A comunidade do centro em si, a Associação Comercial de Vitória, o Alencar já esteve aqui, nós conversamos a respeito disso, entendeu? O comércio do centro de Vitória em si, o custo-benefício desse sistema, o apoio que nós daríamos a falta de efetivo, tanto da Polícia Militar, da Polícia Civil, da Guarda Municipal, e se tudo estaria sendo agregado com esse projeto, entendeu? Nós vamos estar apresentando numa outra data a Secretaria para que vocês possam estar todo lugar disso. E o Coronel ele tem esse projeto esmiuçado, porque quando o candidato da situação disse que ia junto com os dois, né, os dois colocaram como isso uma plataforma de governo. E então eles procuraram, da gestão passada, procurou e queria saber e tal, aquela coisa toda com os irmãos. E ele perguntou me perguntou o que a prefeitura poderia estar entrando no projeto. Aí eu falei: olha, mas nós estamos buscando parcerias, porque eu entendo, eu como presidente da Associação Comerciante, não como conselho, mas como associação comerciante, eu entendo que a Prefeitura de Vitória não tem que sair botando câmera para tudo quanto é câmera. Como um amigo mesmo falou, nós temos um centro de Vitória tem potencial financeiro. Nós estamos aqui com o maior concentração de instituição financeira, comércio aberto. A Vila Rubim concentra 425 lojas. Nós estamos abraçando esse projeto e acreditamos ser responsáveis e ter a obrigação de implantação disso aqui, junto com a Prefeitura de Vitória. Então, eu acho que o objetivo de segurança, não da sensação em si, ela parte principalmente da população. Então, é por isso que a associação está com esse projeto, está buscando aí a parceria para que a guarda esteja incluída nisso, que ela também tenha um espaço junto aos monitores que assistam e vejam, assim como os seus coordenadores possam ver a atuação dos seus militantes da própria guarda de dentro da tua casa, se quiser. Entendeu? Então, tem toda uma coisa. Agora, não existe nada a ver, não existe, o projeto começou na Vila Rubim, foi abraçado para que a mídia falasse alguma coisa a respeito disso pela Prefeitura de Vitória, mas nada foi implantado, nada foi colocado. Eu não fui convidado, dissemos que eu ia colocar a câmera aqui, eu não fui convidado para saber o posicionamento de câmera, o que a gente achava.
Existe um projeto já discutido, já apresentado na imprensa, posso dar uma olhada para saber nada disso. Ou seja, um monte de câmera, as lojas, a mesma que fizeram com as câmeras para a Vitória, foi feito com ela na mesmo grau de sigilo junto às comunidades como se acabou com o Conselho Municipal. Gostaria de deixar aqui uma reclamação, não da atual administração, mas da anterior, que os nossos representantes dos CONES, junto ao Conselho Municipal de Segurança, foram desligados. Bom, primeiramente, boa noite, as pessoas também não tiveram a oportunidade de dar boa noite lá fora, né? Para mim é uma grata satisfação estar novamente aqui. Estou substituindo o confronto, né? Saiu para confronto, para confronto, das férias. Sou subcomandante, então estou nesse papel. Estou no Natal de Cantiano, aí trabalho com a gente lá também, você acha que ajuda a governar lá. E o seguinte, eu tenho notado que tive a oportunidade de participar uma vez da reunião do Conselho, tenho notado que hoje especificamente tem bastante gente, né? Diferente do habitual, que a gente chega aqui, pelo menos costuma ter muitas pessoas, às vezes 7, não, mas é a diretoria, né? É a diretoria. Coisa que seja da diretoria. E divulgar toda a situação de estar muita gente participando, né? Agora é o seguinte, queria explicar para os senhores aqui, com relação aos dados, às estatísticas, hoje não pude trazer, né? Até porque foi meio corrido, né? A semana toda, a gente tem trabalhado muito durante o período da noite, mas vamos aqui às questões práticas, né? Que foram levantadas pelo pessoal que a gente tem aqui no centro, uma situação aqui do efetivo que já é conhecido de todos, né? Foi até citado, todo mundo praticamente falou dessa situação. E a gente tem umas reivindicações. Ao longo do tempo que estive aqui, completar um ano só, né? Trabalhei 3 anos no interior e estou um ano aqui. A gente tem notado que quando eu cheguei aqui, tivemos a situação de que a dona Clotilde e a senhora que para a reivindicação dos moradores, né? Para a reivindicação que sempre o pessoal quer o quê? Policiamento 24 horas. E dentro da situação dos comerciantes, que é o policiamento maior no horário comercial. E pela nossa situação de efetivo, fica difícil atender 100% as duas situações. Aí o que acontece? Essa é uma reivindicação dela, assim como a reivindicação do policiamento do seu Martinelli, né? Também. E vou fazer um breve histórico aqui. Quando eu cheguei aqui, nós tínhamos que o policiamento dos detentes 24 horas, tínhamos outros diretores jogando também, tínhamos 24 horas. E conseguimos reduzir bastante o número de arrombamento. Né? E mais o que acontece? Em conversação pela parte da manhã, começamos a ter um número maior de assaltos a comércio. Aí começou a imprensa começou a bater em cima disso. Aí fizemos uma modificação até mencionados até por cima. O número de assaltos a comércio agora estabilizou, um pouco nos poucos dados aqui, mas a compensação o arrombamento está aumentando. Então nós vemos sempre que esse dilema, né? Arrombamento. Ou seja, tanto que o que motivou a imprensa essa semana é a situação dos arrombamentos. Hoje a gente tomou uma paulada, de vez em quando estão na imprensa, mas foi bom que pelo menos despertou e a gente está vendo que pareceu bastante gente interessada no assunto. Bom, essa é uma questão basicamente que envolve a questão de efetivo. E todos os questionamentos que foram levantados, os questionamentos do Clotilde em relação ao DPM, serão colhidos por mim, a gente vai chegar, vai ver o que a gente pode fazer para melhorar a situação, ok? Tanto a situação que a senhora falou do módulo aí, a senhora falou que nós temos policiais lá de 8 às 10 horas da noite, não temos 24 horas, que até hoje essa mudança foi lançada no Conselho da época, né? Houve vários protestos, mas ocorreu a mudança. E a situação específica ali vai ser vista, a situação do policiamento noturno também. A gente vai ver o que a gente pode fazer para implementar essa situação, para ver o que a gente pode fazer com relação aos arrombamentos ou em outros delitos que aconteçam nesse período da madrugada, né? Quer dizer, essas aí são as duas questões práticas, né, que foram levantadas aqui, que eu digo assim, que eu estou tentando dar uma resposta ali ao Martinelli e a dona Clotilde e a dona Miriam, ok? Seria dessa parte. E o que eu teria uma coisa a falar é com relação ao engajamento, né? Dos policiais. Nós temos policiais envolvidos, temos policiais engajados, mas o que a gente vê aqui, foi bem citado pela coordenadora do lado municipal aí, a questão da participação da comunidade, dos comerciantes, que a gente não sente que a gente não está muito forte, né? A gente vai tentar envolver novamente o pessoal para quê? Porque a gente envolvendo mais a comunidade, a gente consegue envolver mais os policiais também, entendeu?
Ou seja, tudo passa por isso. Não basta só a gente se reunir aqui, se lá embaixo, a gente chega lá embaixo, como comerciante ou mesmo com a população geral, a gente não tem respaldo deles. Ou seja, não basta só a gente, quanto cúpula, pegar e dizer, a gente tem que dar um jeito de voltar nossas reuniões lá e conseguir fazer o quê? Envolver a população como já foi envolvido numa época aqui, né? Pelos relatos que a gente vê do Renato, dos participantes mais antigos do Conselho, a gente vê que tinha uma época aqui que tinha uma participação popular muito grande. E isso repercutia diretamente aqui, na sensação de segurança e na segurança direta também. Então a gente precisa do seguinte, por exemplo, não falando diretamente para A ou B, mas, por exemplo, pode ser uma coisa, como o senhor citou, né, com o senhor, mas pode acontecer com o outro também. Então, o que a gente tem que fazer? Trazer todo mundo. Por um lado também, a gente está vendo esse a sua situação, a sua indignação, né, pela situação que o senhor passou. Aí o senhor veio aqui, está participando, e a gente eu pediria ao senhor o seguinte, que... exatamente, que ele fosse convidado a ficar e que te ligasse, né? Chamasse os demais, os vizinhos, da mesma forma que aconteceu com o senhor, mas aconteceu com outro. Para quê? Para a gente ter essa participação, poder, junto com essa participação, dar um direcionamento melhor e envolver mais, tanto o conselho, os policiais. Essa seria parte do engajamento que o senhor Martinho falou ali, que a gente acha interessante, seria dessa forma. Ou seja, temos policiais com compromisso profissional. Mas além do compromisso profissional, é bom ter o quê? Ter o reforço da comunidade em si, né? Ou seja, aí ajuda os policiais a serem mais envolvidos. Ou seja, eu estou dizendo assim, eles estão envolvidos, mas o reforço da comunidade, o apoio da comunidade, estou dizendo um apoio, tipo assim, o apoio que eu digo é da forma moral, né? Que a gente está falando, né? E também, eventualmente, de outras formas também, mas principalmente dessa forma. A gente chegar, vou procurar chamar o pessoal que trabalha comigo, conversar com eles a respeito, fazer com que eles procurem mais aí a situação que o senhor falou, o pessoal ter aquele envolvimento com uma situação de policial ficar mais tempo ali, ter um contato direto com os comerciantes, ter um contato. Temos muitos policiais que já têm essa característica natural dele, entendeu? Outros não. Os que não têm, a gente vai procurar pegar e trabalhar eles para que seja melhorado a situação aí. Até bem porque é bom para nós aqui, além de fazer a crítica, de vez em quando fazer elogios, porque a gente vê também, a gente vê várias situações no centro, como eu vi, o policial arrisca a vida da tiro e tudo mais. Então, chamar esse policial e parabenizar a ele, por isso que também constrói, né, o policial, né? E do Propásio falou, é capaz de dar certo, que era 2000. É capaz de dar certo. Nós já conseguimos isso. Basta que a coisa continue, só que aí não teve a devida administração em si da coisa, não foi, passou por caixa única e ficou complicado. Acabar cada vez mais e com isso, quando eles entraram com a situação do Propaz, a política deles é o seguinte, conhece aquela música que fala pega esse idiota em terra? Isso tudo acontecendo, eu aqui na praça, dando milhões pontos, tem uma parte que ele fala, quando ele fala bem assim, o cara começa a falar muito, o grande lá fala assim, pega esse idiota em terra. E foi o que falaram para o governo do Estado, falou para os conselhos de Pirajá. Tá? Nós vivemos isso na pele, porque era um tempo de muita... A gente marcava uma reunião de diretoria, de manhã surgiu uma situação que nós estávamos perdendo 3 policiais para uma outra companhia, uma coisa assim. A Celina pegava um telefone aqui, em 20 minutos era mobilizada a diretoria, nós estávamos todos juntos e saímos rebatendo o primeiro batalhão. Paramos de fazer, por quê? Porque batia na porta, ninguém atendia, e se atendia, a resposta não vinha. Nós tínhamos 0707, temos até hoje, que é um telefone bancado pela Associação dos Comerciantes, do lado do Emprego da Economia, que era um disco de denúncia com 3 linhas, com PADX, com tudo, com viaturas específicas para atender, atendia, aquilo era 24 horas e tal, aquela coisa toda. Aí o que acontece? Para que não desse certo e o 0800 passasse a funcionar, né? Não era nem o 0800, passasse, passasse a funcionar, a própria polícia ia para a televisão e falava que não é policiamento ativo, que a polícia militar não era uma polícia ativa, que não doassem nada para os conselhos. Hoje nós perdemos esse mês, né, o último coisa que tinha que era de R$30, tá? O conselho não tem verba a arrecadação nenhuma mais. Então eu estou passando para vocês que muitas das vezes é mais um conselho correu. Muita da responsabilidade desses conselhos interativos estarem hoje em baixa é do próprio governo que tinha medo. Esse tinha medo. Ele já pegou o bonde andando, já pegou o bonde.
eu sou uma pessoa muito verdadeira. O governo do Estado, do Espírito Santo, nunca teve. Nós vivemos as mesmas situações no sentido do dia a dia, os problemas que a gente tem contato direto com o soldado, com o cabo, com o sargento. Porque eu respeito muito a esses policiais, porque quando eu preciso eu não me falo com o tenente, nem com o coronel, nem com o major. Eu me deparo direto com o soldado, com o cabo, com o sargento. Então, isso é interatividade, você lidar com as pessoas ali pequenas. Agora, nunca nesse Estado se prendeu tanto pessoas envolvidas com crime organizado. Então, alguma coisa em questão de segurança pública está sendo feita. Tá? Isso aí, eu não posso aqui simplesmente dizer que nada está sendo feito pelo governo do Estado em questão de segurança pública. Em tempo algum, nós vimos tantas pessoas imensas gritando dentro da Assembleia Legislativa que uma vazia acontecia. Hoje, a cidade de Vitória, ou o Estado que seja, que não tenha, na sua primeira instância, efetivo, tanto para a Polícia Militar quanto para a Polícia Civil, para mim é poesia. Que não, a não ser o que nós estamos aqui buscando, que é o trabalho junto com a comunidade, junto com o poder do comércio, essas coisas que nós estamos buscando, como o parceiro tem um projeto com coisa de celulares, nós temos de monitoramento, outros têm disso, daquilo, que estão buscando a apreciação da prefeitura para poder vermos o que podemos encampar. Assim, agora, não vai funcionar. O projeto é viável. É muito viável. Só que o que acontece é o seguinte. Só que o problema, se a Polícia Militar, a Polícia Civil, a Polícia aqui da Guarda Municipal não estiver junta, trabalhando constantemente, dia e noite, entendeu? Não funciona. Sim, mas esse projeto é paralelo a projeto de imediato. E o governo do Estado tem que contratar a Polícia Militar lá na rua. Senão, dá licença, eu tenho que ir, eu fui convidado, eu não participo de nada. Se o senhor tivesse. Não participa de nada, mas devia começar a O senhor poderia, na realidade, o que acontece é o seguinte: o senhor passou as reivindicações, as coisas, nós gostaríamos de aguardar a resposta. Se o senhor estivesse aqui para ouvir a resposta das autoridades. Você tem, mas o senhor agora? Sim, mas tem mais um para falar e depois a gente já passa para a resposta. Fica à vontade. Tá bem, olha só. Eu concordo aí com o nosso amigo que falou com relação a uma ação global. Nós temos uma escada como nós temos uma família. Uma criança nasce, ela é criança, é adolescente e tal e tal. A polícia realmente deveria ser a última escala, né? A gente vê um menor na rua, chama polícia, não sei o que chama polícia, não sei o que chama polícia. Eu acho que a gente deveria conhecer as entidades adequadas para cada situação, não só chamar polícia. O 190 toca direto, eu acredito, para muitos assuntos que não tem nada a ver, mas é porque a população em si, ela não está bem consciente do que seja cada situação, entendeu? Hoje, o meu sogro disse que se boi soubesse a força que tem, não puxaria arado. Eu acredito que o comércio do centro de Vitória tem uma força muito grande. Muito grande. E está faltando para nós grupo, um senso de união, um senso de companheirismo. Eu fui assaltado, veio a TV e pedi um depoimento do meu vizinho. Não, eu se escondeu, não, eu não quero saber. Mas você já foi assaltado, não, eu não quero aparecer. Essa situação é muito difícil. Esse senso de grupo, então eu faço uma crítica também à Guarda Municipal e também à Polícia Militar, que inclusive essas entidades, elas não estão, como nós comentamos aqui, engajadas realmente. O guarda passar na loja, bom dia, tudo bem aí, como que vai? Eu fui assaltado na Princesa Isabel, o camarada mostrou a arma, estava no caixa e passaram 2 guardas municipais na porta conversando. Então, eu sei que é difícil, é uma situação difícil, mas talvez se eles tivessem olhado para dentro, teriam visto, pelo menos teriam visto a arma. Um rapaz que estava armado falou para o outro que estava armado: olha a polícia. Aí ele disse assim: não, esses ali não tem problema, eles já sabem que guarda não usa arma, né? Guarda municipal. Mas assim, algumas coisas que eu vejo, né, e que eu tiro conclusões. Qual seria a solução? Essa semana, em Trombadinhas,
tomou a carteira de uma senhora na frente da minha loja, atravessou na frente dos carros, pulou o jardim, pulou os bancos da Praça Costa Pereira, passou no meio de vários, acho que uns 7 guardas municipais e um policial militar ou 2 policiais militares. Passou correndo, vazou do outro lado e sumiu, de calção e camiseta. O guarda municipal não pode correr atrás dele, o policial militar não pode dar um tiro pelas costas, no menor, né? Mas tem que ter uma solução. Então, qual seria a solução? São coisas que a gente tem que questionar e achar uma solução. O Renato está de parabéns pela situação da vigilância eletrônica, porque esse menor correndo, ele seria filmado. Daí a meia hora ele está ali no local de novo, zanzando. Ele vai ser filmado, vai ser caracterizado, vai ser abordado e vai ser levado da família e tal, vai ser feito um trabalho dele. É um sistema para resolver o problema de pequenos furtos, que ninguém vai dar tiro no centro de Vitória. Uma colega minha estava no ponto de ônibus, o menino botou o revólver aqui, abraçou, faz de conta que eu sou seu namorado, me dá sua carteira, seu print, seu papel. Depois que ele colocou tudo no bolso, tchauzinho, foi embora. Então, são casos que, se tivesse um monitoramento, resolveria. O caso do censo de rua, a policial militar visitar os comerciantes, bom dia, boa tarde, o guarda municipal, eu acredito que eu concordo aí, eles não estão engajados. Às vezes eu vejo algum de óculos de sol, né, andando igual militar, tal, né, olhando, tipo coronel. Eles deveriam ser mais dóceis, né? Boa tarde, bom dia e tal. Eles deveriam receber uma orientação de mais assim, comunicação com a pessoa, não atravessar a rua, abordar a pessoa, pensar na instrução psicológica, né? Porque realmente nós estamos antipatizando o guarda porque ele está fazendo cara feia para nós. Assim, ele anda eles andam em gentileza, né? Gentileza. Eu queria que eles fossem mais simpáticos. Né? A gente vê, por exemplo, principalmente que a gente vê ele multando demais, né? Eles multam demais. Então a gente tem a corregedoria, tem o de trânsito e a segurança, mas muita gente não conhece, acho que todo mundo é igual. Então o guarda multou no carro e a gente está simpatiza com todos. Ali no centro também, fato de lixo, toda hora leva um carro, toda hora leva um carro, toda hora leva um carro. Eu sei que é um problema, mas isso antipatiza a pessoa que vem fazer compra, a pessoa que vem visitar o centro. Outro dia levaram, o senhor foi lá na farmácia com uma pessoa lá de Jaguaré, uma família inteira. Levaram um carro, já uma mulher, uma criança, não sei quantos filhos menores e tal, e tal, e tal. Eu sei que é uma situação que essas situações são antipáticas. O centro de Vitória, ele é o cartão postal do mundo. Lá na Europa se fala em Vitória, capital. Lá, eu sou de Santa Catarina, né? Quando eu falo, eu moro em Vitória, puxa, cidade violenta lá, né? Então, a Vitória deveria ser tratada com mais carinho, com uma certa um certo diferencial, né? Porque você está falando da capital, onde tem catedral, onde tem palácio, onde tem isso, onde tem aquilo. Vou citar aqui novamente que essa semana eu fiz um trabalho, porque meus vizinhos todos são arrombados, eu fiz um trabalho com a minha filmadora, da meia-noite às 5 horas da manhã. Filmei um arrombamento, né, entreguei a fita para a Polícia Militar, não fui atendido pela Polícia Militar, chamei 3 vezes, eles não vieram, e não vi nenhum carro da polícia no centro de Vitória. É uma crítica que eu faço à polícia e gostaria que fosse atendido no sentido de que tivesse policiamento à noite no centro de Vitória. Eu atravesso a pé, qualquer um de nós atravessa o centro a pé, de lá para cá e daqui para lá. Uma viatura em 1 minuto ou 2 minutos que saísse da Costa Pereira chegaria na Vila Rubinho ou chegaria na curva do Saldanha da Gama. Então não tem problema de locomoção. Nós não temos morro como tem o Rio de Janeiro, algumas casas, né? Então não é difícil. É isso que eu tinha que dizer. Eu queria pedir para a Polícia Militar policiamento à noite. Gostaria de pedir ao 190 que perguntasse menos, né? Perguntasse menos, porque quando está acontecendo assalto não tem que perguntar muito. E gostaria também de pedir à Guarda Municipal, mas que se aproximasse mais do povo.
que a gente sentisse, que a gente gostasse daqueles meninos que são pessoas maravilhosas, a gente vê. Mas eu acho que eles receberam algumas instruções militares, né? Eu vi na propaganda, karatê, judô e tal. Então eles se sentem assim, uns faroestes, né? E eles não essa não é a função deles, a função deles é uma função social, realmente, né? Humanitária, é isso, perfeito, essa palavra certa. Vocês? Bom, nós Renato, só um também aqui para poder complementar o que... Quando o senhor fala a respeito da polícia hoje, né, mais policiais, que é a policial militar à noite... Eu não falo mais, eu falo algum porque eu não vi nenhum. Eu também não vi nenhum também. Eu só também vou ser boazinha. A gente teve uma reunião do Conselho no mês passado e uma das coisas que a gente tinha que fazer, né, dentro de outras coisas que a gente falou assim, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, foi um abaixo assinado pedindo ao comandante o retorno Da guarida. não da guarida, o retorno da escala noturna. Porque a gente sabe, a gente só não pode ficar, quer dizer, a gente sabe, mas a gente não pode provar, então fica meio difícil. A gente sabe que quando foi falar, né, no final do ano, que durante o dia tinha muito mais policiais, ia ter mais 50 policiais circulando pelo centro de Vitória, é porque justamente o pessoal estava trabalhando à noite, que veio pro dia de noite ficou sem nada. Né? Então, da Força Militar, Civil, isso aí, nós somos parceiros e não comandantes. Até porque a responsabilidade é aquele que comanda, é daquele que comanda. A responsabilidade é o seguinte, nós temos o seguinte, a comunidade nos ajuda a seguir um caminho, só que nós temos limitações técnicas, ou seja, da atividade policial. Então, quer dizer, a comunidade indica o caminho e a gente vê a parte técnica da viabilidade, de como é que a gente vai fazer para conseguir, né, chegar a esse caminho. A ideia da parceria é essa, é isso aí, entendeu? Ou seja, não é exatamente a comunidade, ela não tem a parte técnica que nós temos. Ela quer aplicar uma coisa que de repente não é factível para a nossa realidade. Se for mudar o comandante, acho que tem que ouvir a comunidade. Se esse comandante era bom, era ruim. Se for bom, tem que mudar. Quando ele chega aqui, ele já conhece todo mundo, ele já está aqui dentro. Esse soldado, os soldados se participam, estão juntos. Por que mudar o soldado? Só uma observação, esses são problemas na realidade, que como o senhor mesmo disse, nós teríamos que ter aqui pelo menos o comandante de batalhão para poder estar dirigindo isso. Porque nós temos realmente problemas nesse sentido. Foram mexidos com trabalhos desenvolvidos pela comunidade junto à Polícia Militar, que estava fazendo um bom trabalho solicitado pela comunidade. E pessoas que vieram de fora, que não sabiam de nada do processo nenhum desse, mexeram e tal, mas aqui não é no âmbito municipal, não é coisa que vai poder chegar a algum denominador aqui. Então, secretário, eu gostaria que vocês tivessem, eu sei que foi muito Deus, jogou muita coisa para cima, muito disso tem que ser peneirado, porque não é de âmbito municipal, e quando entender dessa forma, gostaria que fosse aí visto a possibilidade de se criar parceria para buscarmos as responsáveis disso. E aí eu vou ver o que depois essas marteladas aí, vamos ver o que tem a dizer. Tempestade de ideias, né? Aqui foi uma enxurrada, enfim, são ideias que vêm para sugerir, né, mudanças, para acrescentar as nossas preocupações, como devemos fazer o emprego da guarda, mas ideias também que mostram que o caminho é muito complexo, né? Que o problema da violência, da criminalidade, como disse o Marcos, né, ele tem várias, e se a gente pensa, nós como indivíduos, né, vivemos em família, ali que saem os nossos filhos, valores, a formação do nosso caráter, portanto as diretrizes de uma vida que vamos seguir ou não, mas que nos respalda, né? Então, esse indivíduo que vai para a cidade, uma cidade, com os problemas urbanos, sociais próprios de uma aglomeração, até chegar à ideia de cidadania, né? Ou seja, indivíduo, cidade, cidadania. Acho que é por esse espírito que a gente quer tratar essa tempestade de ideias.
né, a referência é que a Guarda Municipal não pode fazer nada porque ela é desarmada, é uma referência que reduz enormemente, né, as possibilidades da intervenção no campo da segurança pública. Necessidade, né? É uma necessidade, porque uma delas são publicadas nos jornais, Tribuna, por exemplo. Todo mundo sonha ser um herói. Alguns conseguem. Guarda Municipal, seu sonho realizado. Né? Guarda herói. E sem esclarecer a população, que é o parágrafo 8º do artigo 144, que dá respaldo legal à criação da guarda. Ao município é facultado esta possibilidade, não é obrigado a criar. Então, o município criou, e hoje eu percebo que um dos nossos desafios é fazer esse trabalho de a sociedade vitoriense, né, de forma especial, morador de Vitória, entender essa instituição recém-criada, que tem recebido muitas críticas. Aqui esse espaço não é o único. As pessoas têm manifestado essa incompreensão sobre o papel da guarda, até porque esperam que ela seja esse herói que afinal falaram que ela seria, né? Até porque esperam que ela combata o crime, a violência, como falaram que ela ia fazer, até porque esperam que ela seja armada, toda paramentada, como disseram que ela ia ser. Então hoje nós administramos uma representação que se criou sobre a guarda, mas que não tem base nem na própria guarda que existe. Então eu estou falando isso para dizer para vocês de um dos desafios que é nosso, mas que é da cidade. O desafio é a gente entender qual é a da guarda e se harmonizar com esse papel da guarda. Até porque esse papel da guarda, ele vai somar e ele soma de forma muito significativa na ideia de segurança. Se você reduz a sua ideia de segurança só à repressão, você esquece de ver um lado que é primordial, que é a prevenção. Uma guarda civil, né, está reservado esse papel de atuar antecipadamente, de atuar preventivamente. Ah, mas isso não importa, porque o cara acabou de mudar aqui e agora não fez nada. Realmente nós precisamos aperfeiçoar, nós precisamos melhorar, né, a forma como a guarda está atuando. Tudo isso que foi citado aqui, né, a maneira como o guarda está na rua, foi muito feliz para nós receber a representação do Parque Moscoso, que nos deu a exata medida, porque a gente está lá buscando, né, entender essa problemática e, sobretudo, buscar responder, né? Mas muito feliz por isso, porque nós ali conseguimos ver, primeiro, que a comunidade está vindo, isso é importante. Nós não achamos ruim ouvir essa crítica, nós achamos importante. É a chance que nós temos de lá, na instrução operacional, na instrução de trabalho, poder estar falando. Aliás, eu já passei a falar contigo, né, no sentido até de que a comunidade está vigilante mesmo, guarda fazendo palavra cruzada, especialmente se você pensa no funcionário público, né, municipal, né, um servidor que atua numa área importante, delicada, e em relação à qual temos grandes expectativas. Então, primeiro isso, né, a guarda, ela não está e não vai assumir o papel de tadinho, né? Não vai. Ela tem um papel e é dentro desse papel que nós queremos fortalecer a relação dela com a cidade. Quando a gente coloca e busca associar ao grupamento escolar algumas atribuições, algumas competências, alguns procedimentos próprios para este ambiente, né? Nós fizemos uma avaliação da importância da segurança neste local. É o seu filho que está lá, ou o vizinho, porque o seu talvez não esteja na escola pública, mas as crianças que estão na escola do município precisam ter a tranquilidade os pais precisam ter essa segurança. E nós precisamos que essa infância e este jovem que está na escola não sofra o assédio
do tráfico, não sofram assédio sexual de pessoas, né? Isso, vocês sabem que a porta da escola tem sido um espaço por excelência, né, para pessoas que não mencionadas. Então, quando a gente propõe esse trabalho, já é dentro de uma perspectiva de prevenção, de um horizonte de contribuição com a segurança pública, que não é um horizonte que certamente impedirá o assalto para ocorrer certamente amanhã em alguma loja do centro de Vitória. Isso pode ser então daqui a 10 anos. Eu acho que o nosso guarda já tem condições de atuar preventivamente em algumas ocorrências. Não, eu digo assim, que você protegendo uma criança... Sim, nós já estamos trabalhando com esse direito de ir e vir para não nos deixarmos, né, mais chato presenciando. Não é esse longo prazo, certamente será mais do que 4 anos. O prefeito seguinte precisará prosseguir com a compreensão de que a violência e de que a segurança pública é um assunto complexo. Não dá para tratar de forma displicente, eleitoreira, de última hora e de forma enganosa. A população precisa e merece respeito. Vender para ela uma imagem que não vai corresponder só nos dá isso. Uma instituição que nem bem acabou de nascer já está desqualificada perante a opinião pública. Isso é bom na cidade? Não. Isso é bom para a população? Não. Porque a guarda nem deu o que ela pode dar, mas toda a cidade se rebela contra ela, porque a própria cidade não parou para pensar que ela, né, o problema é que está havendo uma inconsistência entre o que prometeram e o que de fato ela pode fazer já antes, né? Logo no início, o agente Magno, eu sem equipe, ainda com a equipe do governo anterior, né? Só para vocês terem uma ideia, a rota, né, que a nossa guarda estava, no sentido de uma ação que precisa estar mais qualificada, precisa estar, não é isolada. Nós vamos criar uma outra instituição para ela atuar como se fosse um feudo, né? Eu dou conta, a guarda que pode, sabe? De maneira a querer catalisar toda a simpatia da população, porque vem de uma imagem que só ela consegue, que só ela pode. Eu acho que vender essa imagem, nós não estamos aqui para falar das outras instituições, porque elas têm e precisam ser parceiras. E dificilmente alguém casa com aquele que você nem bem conheceu e já está te desqualificando, já está falando mal de você já percebe que esse relacionamento não vai dar certo. Então nós não queremos e não vamos agir assim. Agora, acho que essa tempestade de ideias que foi feita aqui já nos dá uma noção de que existem questões estruturais a serem enfrentadas, questões sociais, questões urbanas e questões policiais. O sistema policial é de justiça. Né? A polícia militar, a guarda é tadinha, a outra é coitadinha. Por que a polícia militar é coitadinha? A polícia civil tadinha, eu acho. Não, a guarda militar. A polícia, a guarda